Tarde. Boa tarde, Jonathan. Tudo bem? Boa tarde, professor Vladimir. Tudo bom? Joia. Vamos esperar a equipe do Sebrae, que vai participar. Jonathan, eu não sei se você já está gravando, mas eu ia pedir para você, assim que eles começarem, a gente começar oficialmente, para a gente fazer a gravação, tá bom? Tá, já tá gravando já, professor. Ah, já está gravando. Perfeito, Isso. obrigado. Ó Ah, a Bárbara aí. Olá, boa noite, tudo bem? olá, Bárbara. Boa Tudo noite, bom? Bárbara. Tudo Tudo bom? bem com vocês? Bem, graças a Deus. Bem, graças a Deus. Que bom. Boa noite. Boa Boa noite. noite, Boa Luísa. noite. Bárbara, a gente só vai esperar um pouquinho aqui às Claro, 6 horas para a claro, gente fazer a abertura oficial combinado. e aí, né, as pessoas vão entrando aqui no nosso chat, tá bom? Tudo bem. Perfeito. Perfeito. Você vai compartilhar uma tela, uma apresentação? Sim, vou sim, uma apresentação e também o nosso site. Tá bom, perfeito. Tá Perfeito. joia. Professor, se puder, antes da Bárbara começar, só anunciar para o pessoal da questão do QR Code lá, das horas, Ah, para os nossos alunos. tá bom, perfeito. Tá bom? Tá bom. Me aceita? Que ceia que é essa, gente? Ah, entrou. Vou ativar a hora. Oi, pessoal, boa noite. Boa Boa noite. noite. Boa noite. Boa noite. Bárbara, eu vou só esperar mais 2 minutinhos, tá? E tá entrando Tranquilo, bastante gente. professor. Pode E ficar aí tranquilo. a gente já começa, tá? Combinado. Estou à disposição de vocês.
Bom, gente, eu gostaria de agradecer a presença de todos. Nós estamos hoje nesse evento que é o primeiro de uma série de 3 eventos, de 3 workshops com o Sebrae de Minas, né? O Sebrae Minas é uma instituição, como vocês verão aqui hoje, muito interessante, uma série de estudos e análises sobre o ambiente de negócio, sobre as condições de empreendimento, de empreender, sobre desenvolvimento regional, né? Então, é muito interessante o trabalho que eles têm e é muito bacana essa parceria que a gente está construindo entre o Sebrae Minas e o Centro Mackenzie de Liberdade Econômica, tá? Hoje, essa nossa atividade é uma atividade que está feita em parceria com o mestrado profissional em Economia e Mercados, né? Então, essa atividade ela conta como atividade obrigatória para o mestrado, mas também os alunos de graduação que estiverem participando aqui também contará horas de atividades, porque é uma atividade que foi registrada como atividade de extensão. Tá? Isso é importante para a burocracia da casa. Ao final da apresentação da Bárbara, o Jonathan vai colocar o QR Code para vocês poderem preencher o formulário, né, de participação do evento. É importante que você tenha se inscrito antes no evento, né, se inscrito no QR Code que a gente divulgou, que tem a inscrição do evento no Simples. Então, você está inscrito no evento e quem estiver assistindo hoje aqui, até o final, né, vai poder indicar a sua participação. Sem mais delongas, eu queria passar a palavra e agradecer a nossa parceria, a Bárbara Alves, aqui do Sebrae Minas, temos também a Juliana, que também faz parte do Departamento de Inteligência. Eu queria que vocês que estiverem no Sebrae não só se apresentassem, mas contassem, antes de mais nada, o que é esse departamento dentro do Sebrae, né? Quer dizer, o Sebrae tem uma série de funções de apoio ao empreendedor e que tem um departamento de inteligência. E, enfim, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigada, professor Vladimir, Jonatas e toda a equipe, a todos os alunos também que estão aqui presentes. Eu sou a Bárbara, estou aqui com a minha colega Juliana. Nós trabalhamos na unidade de inteligência estratégica do Sebrae Minas. Essa unidade ela tem a função de produzir, né, estudos, pesquisas e dados de uma forma geral para dar suporte ali tanto para os colaboradores internos da instituição, a diretoria, o corpo gerencial e técnico, mas e principalmente para subsidiar as ações e as decisões dos empresários, dos empreendedores e também do público do desenvolvimento econômico, que a gente atua bastante. Eu vou contar um pouquinho sobre o que é isso, tá? Vou deixar minha colega se apresentar também. Por favor, Juliana. Boa noite, pessoal. Sou Juliana aqui, trabalho com a Bárbara aqui na nossa unidade de inteligência estratégica do Sebrae. Fazemos parte do núcleo de estudos, né? A Bárbara vai explicar um pouquinho para vocês como a gente se divide e como a gente constrói esses materiais e disponibiliza tanto na plataforma, né, pública, que é o site, o Inteligência Sebrae, quanto alguns processos internos que a gente faz, né, que a gente pode apoiar vocês e vocês também, né? E acho que nesse primeiro momento é isso. Obrigada, Ju. Eu vou compartilhar a minha tela. Eu não estarei vendo vocês, então, por favor, se vocês tiverem qualquer pergunta, podem me chamar aqui. A Juliana também vai nos ajudar com o chat. Só me respondam, por favor, estão vendo a minha apresentação? Estamos sim. Estamos sim. Ótimo, ótimo. Então, antes de mais nada, o professor já contextualizou que nós estamos costurando uma parceria entre o Sebrae Minas e a Mackenzie, né? Estamos com
uma expectativa bastante positiva. Hoje, né, esse primeiro de 3 eventos com a turma de mestrado, e aí a gente pode colocar algumas perguntas, né, algumas reflexões, né? Quantas pessoas, quantos de vocês, alunos aí de mestrado, já estive nessa cadeira também, precisou de informações, dados, atualizados, organizados e teve dificuldade, né? A gente sabe que para realizar os nossos estudos, as nossas pesquisas, a gente precisa de informação e de conhecimento. E, ao mesmo tempo, quantas decisões ligadas aí ao desenvolvimento econômico são baseadas em percepção e não em fatos e dados? E por que eu coloco essas duas reflexões? Porque a pesquisa, a ciência, ela precisa estar conectada à realidade e fornecer insumos relevantes para a tomada de decisão, né? Então, é isso que eu vou apresentar aqui para vocês. Eu vou contar um pouco sobre o que o Sebrae faz, o que nós disponibilizamos em termos de dados e informação e como isso pode ser útil aí nos trabalhos que vocês desenvolvem no mestrado, tá? Antes de mais nada, o propósito da nossa instituição é impulsionar o empreendedorismo para transformar vidas, né? A razão de ser do Sebrae é trabalhar para fomentar o empreendedorismo, fortalecer, né, contribuir para o fortalecimento dos pequenos negócios, e quando a gente fala de pequeno negócio, nós estamos falando das microempresas, das empresas de pequeno porte, dos microempreendedores individuais, e também dos produtores rurais, daquelas pessoas que ainda não têm um negócio, mas têm a intenção de ser, que são os potenciais empreendedores, aqueles que já estão envolvidos na constituição de um negócio, que são os empreendedores, seja na fase inicial ou não. Mas também a gente trabalha com outros públicos. Então, hoje, o Sebrae, ele é dividido em 3 grandes temáticas ou 3 grandes negócios, né? O suporte empresarial, onde todas as soluções e ações relacionadas ao público direto do Sebrae, que são as micro e pequenas empresas, os microempreendedores e potenciais empresários e empreendedores, produtores rurais, enfim. Nós temos a educação empreendedora, né? É importante que nós formemos pessoas capacitadas a empreender, né? Não só abrir um negócio, mas trabalhar o intraempreendedorismo também. Então, nós trabalhamos com a formação de alunos, de professores, tanto no ensino fundamental, quanto no ensino médio também. E nós estamos com esse esforço de aproximar também da academia, de alunos de mestrado, de doutorado, de pesquisadores, para trabalhar o conhecimento científico, aliado a essa visão dos pequenos negócios. E a gente tem uma outra vertente muito importante, que é o desenvolvimento econômico, né, o desenvolvimento das cidades, das regiões. Então, nós dialogamos bastante com lideranças locais, né, sejam representantes do poder público ou lideranças ali informais, empresários ali das localidades, representantes de entidades de classe como CDL, sindicatos de produtores, órgãos de desenvolvimento, a própria academia, né, uma instituição importante e relevante para nós. Enquanto ficamos vivendo uma vida urbanizada,
cozinha, não pago ninguém para limpar, faço tudo ali para... Perdão, é uma pergunta? Eu vou continuar aqui, tá? Temos a imprensa também. Hoje a gente serve bastante a imprensa com dados e informações sobre os pequenos negócios. E hoje eu estou aqui para mostrar um pouquinho, né? A gente falou dessa parceria que está sendo feita com a Mackenzie, onde a nossa intenção é ter esse intercâmbio de dados, de informações, para participarmos de eventos, produzir artigos, estimular a produção de pesquisas, de trabalhos que tenham temas relacionados aos pequenos negócios, ao desenvolvimento econômico local. Nós temos aí na Mackenzie o Instituto que trata toda essa questão da liberdade econômica, que é um tema também muito caro para o SEBRAE, porque o nosso intuito é promover a melhoria do ambiente de negócios e a competitividade dos pequenos negócios, né? Hoje, eu vou mostrar para vocês um pouco da nossa plataforma, uma plataforma onde nós compartilhamos diversos dados, dados que são produzidos ali pelo SEBRAE, mas também muitos dados de fontes oficiais de informação, fontes diversas, que hoje a gente mapeia, organiza, trata essas informações, disponibiliza num visual intuitivo, atrativo e facilita o consumo desses dados. Hoje, o nosso acesso é completamente gratuito, há um cadastro muito simples de ser feito para consumir as informações, e todos os dados ali, eles permitem insights para diferentes públicos, né, que hoje a gente trabalha dentro dessa ferramenta. Então, é uma ferramenta que é voltada para entregar informação tanto para os colaboradores do SEBRAE, como para os clientes, né, que são esses empresários, empreendedores, ou o público institucional, né, as lideranças que eu falei, o governo, ONGs e até mesmo instituições de ensino, a imprensa, que se serve bastante dos dados que nós compartilhamos, e hoje o nosso foco aqui é a persona pesquisadores, alunos, né, todo esse universo acadêmico que nós entendemos que os dados que nós organizamos, que nós trabalhamos aqui no SEBRAE, eles podem sim servir de suporte aí para o desenvolvimento de trabalhos, de pesquisas, enfim, tá? Hoje a nossa plataforma, o nosso site Inteligência SEBRAE, ele conta com mais de 300 mil usuários, né? Até dezembro do ano passado, a gente tinha esse fluxo aí de usuários dentro da nossa plataforma. São mais de 120 relatórios, contando estudos, pesquisas, infográficos. A gente tem um trânsito de visualizações e de downloads também elevado. Trabalhamos com 2 índices que foram desenvolvidos pelo SEBRAE Minas, então a gente ocupa até uma posição aí de vanguarda dentro do sistema SEBRAE, que envolve o SEBRAE Nacional e as demais unidades federativas, e temos mais de 11 painéis aí de dados interativos, dinâmicos, para favorecer aí a captura de insumos críticos para o processo de decisão, mas por que não também para o uso em pesquisas. Hoje, o nosso site, a estrutura dele é uma estrutura de navegação infinita, onde a gente tem a apresentação ali do site, os nossos principais índices, os painéis de dados e os estudos e relatórios, e por fim também a gente conecta as principais notícias
que envolve aí esse ambiente empresarial, econômico. Então, a gente também disponibiliza isso. Vou falar um pouco sobre esses dois índices que a gente desenvolve aqui internamente, que é o SDEL e o SCOM. Nós temos também dentro da ferramenta um compilado, né, de informações na página lá, principalmente para a imprensa, mas que pode servir aí de informação para a comunidade geral, onde nós trazemos esses principais números dos pequenos negócios, quem são eles, quanto que eles representam aí de importância na geração de emprego, de renda, na própria economia, como participação do PIB. Então, a gente também tem essas informações detalhadas dentro do nosso site. E, como eu falei com vocês, nós fizemos um processo de escuta ativa com estudantes, com pesquisadores, e trabalhamos toda a ferramenta para atender às necessidades informacionais de vocês que precisam lidar com dados para fazer suas pesquisas, né? Muitas vezes as pesquisas envolvem aí multimétodos, né? Não só a pesquisa primária, mas uma fase ali de desk research para avaliar a situação de uma localidade ou de perfis ligados à comunidade empresarial, enfim. Então, a gente fornece aqui essas informações. Eu vou entrar diretamente na ferramenta. Deixa eu só sair da minha apresentação aqui. Já deixei ela aberta. Só me confirmem se vocês estão vendo, por gentileza. Estamos sim. Ótimo. Então, aqui é a nossa ferramenta, o caminho dela é esse aqui, inteligência.sebraemg.com.br. Já deixei algumas abas aqui, mas vou navegar abertas, mas vou navegar por ele com vocês. Então, nós temos aqui, né, uma descrição breve do que é a inteligência Sebrae. Nós temos os dois índices, eu, inclusive, já deixei o SCOM aberto aqui. O que é o SCOM? É um índice de confiança dos pequenos negócios. É muito similar ao que a Fundação Getúlio Vargas produz, né, dos índices de confiança, tanto do consumidor quanto do empresário, e lá eles detalham a confiança para o empresário industrial, o empresário do setor de serviços. Nós vimos a oportunidade de desenvolver um índice focado na confiança dos pequenos negócios. E esse índice, ele foi desenvolvido justamente para entender, né, esse sentimento desses empresários. É um índice que varia, né? Então, se ele está abaixo de 100, isso significa ali que os empresários eles estão mais pessimistas em relação aos acontecimentos recentes ali do ambiente econômico, e ele está menos disposto a investir, a contratar, enfim. E ao passo que, ao o contrário, né, acima de 100 pontos, os empresários já estão enxergando ali um ambiente um pouco mais favorável. Então, a gente acompanha esses dados, né, numa série histórica que vem da pandemia. A gente criou esse índice justamente lá em 2020, 2019, 2020, onde a gente vai captando esse sentimento do empresário. A gente tem o índice geral, o índice de situação atual, que a gente pergunta sempre, olha, no momento vigente, como que você interpreta aí esses sinais, e também a situação esperada para os próximos 3 meses, para a gente acompanhar como anda aí essa confiança desses empreendedores empresários.
E aí a gente consegue filtrar essas informações. Esse índice, inclusive, foi recentemente avaliado pela equipe do CDPLAR da UFMG, onde a gente fez alguns ajustes metodológicos. A gente consegue desagregar. Hoje a gente, o Sebrae Minas, né, visto que nós temos um estado aqui em Minas Gerais muito extenso em número de municípios, né, são 853, nós dividimos o estado em 9 grandes regiões. Então, a gente consegue identificar e analisar o índice para cada uma das regiões, para ver se há alguma diferença. A gente consegue fazer uma leitura a partir da visão setorial, se há diferença na percepção dos empresários, se muda em relação aos setores, se muda em relação ao porte também. Então, esse é um dos trabalhos que nós desenvolvemos aqui. Outro trabalho bem interessante, também desenvolvido por nós, é o Índice Sebrae de Desenvolvimento Econômico Local. Nós desenvolvemos esse índice para entender a quantas anda o estágio de desenvolvimento de cada um dos municípios brasileiros. E ele é bem próximo, né? Tem um comportamento bem relacionado aí com o IDH, por exemplo, com a renda per capita, né? Então, ele é um índice que tem uma metodologia bem robusta. Fizemos diversos testes de consistência. Ele varia de 0 até 1, onde esses valores aqui dessa faixa, ele vai de muito baixo a muito alto estágio de desenvolvimento econômico, e nós dividimos esse índice em 5 grandes dimensões, né? O capital empreendedor, que trata aí das capacidades ali daquele território, se há pessoas e empresas capacitadas, lideranças, né, com foco aí no desenvolvimento econômico local, o quão essas lideranças, esses empresários e essas pessoas estão qualificadas ou não, o tecido empresarial, né, como que essas lideranças se conectam, a governança para o desenvolvimento, se há ali governança instituída para fazer o desenvolvimento acontecer, a organização produtiva, que trata ali, né, como que esse território está organizado para fazer o desenvolvimento acontecer também, né, para gerar renda e riqueza, e a inserção competitiva, que vai tratar de como que esse território se conecta com outros, né, seja a nível regional ou internacional. E aí a gente tem o painel do SDEL, onde a gente consegue detalhar todas as informações relacionadas ao estágio de desenvolvimento dessas cidades. A gente classifica aqui todos os municípios do Brasil. Hoje a gente tem um SDEL calculado numa série histórica que vai de 2015 a 2023, a atualização dele ocorre anualmente. Nós conseguimos aqui navegar pelo SDEL de cada uma das unidades da federação e cada um dos municípios brasileiros também. Eu posso navegar por aqui, eu posso clicar em um dos estados e analisar as informações desse estado específico, e aqui já filtra os municípios. A gente pode, inclusive, selecionar um determinado município aqui e entender o SDEL de cada uma das dimensões, e mais, até ao nível das variáveis de cada uma das subdimensões, das dimensões e subdimensões também. Nós ainda conseguimos fazer um comparativo, né?
Nós permitimos que as pessoas selecionem, por exemplo, eu quero ver municípios de uma mesma faixa populacional para não fazer uma comparação desigual, por exemplo, né? E aí eu posso filtrar aqui municípios diferentes com essas faixas etárias, que pode ser municípios de um mesmo estado ou de estados diferentes, mas que estão dentro daquele porte populacional, e fazer a leitura, né, desses municípios. Por que que um município é mais ou menos desenvolvido que o outro? Né? O que que esse município está fazendo nessas determinadas questões que o outro, que é menos desenvolvido, não faz, mas se o fizesse, poderia melhorar a questão do desenvolvimento econômico ali naquela localidade, e entender a mesma coisa por subdimensão e a nível de variável também. Então, esse é um dos nossos carros-chefes aqui, né? Posto isso, passado aqui, né, pelos nossos índices, nós temos esse repositório que é onde a gente compartilha os painéis de dados, os dashboards que nós produzimos e compartilhamos aqui. Nesse carrossel mostram os últimos, né, os mais atualizados, mas aqui quando a gente clica em ver mais, a gente pode navegar por todos os painéis disponíveis aqui dentro da plataforma. Eu deixei alguns abertos aqui, vou mostrar para vocês. Por exemplo, o mapa de empresas, né? Então, nós queremos entender o estoque de empresas no determinado território, ou até mesmo entender o fluxo entre abertura e fechamento de negócios. A gente consegue avaliar tudo por aqui. Todos os painéis, eles trazem, né, a informação de quando é esse dado aqui é da Receita Federal. Nós temos um convênio, inclusive, com a Receita Federal para receber essas informações. Aqui a gente consegue fazer filtros. Então, aqui, por exemplo, está filtrando só as empresas ativas em todo o país, considerando todas as classes quinais. Mas a gente pode fazer, filtrar, eu quero entender determinado segmento de atividade, enfim. Então, aqui no Brasil, são mais de 26 milhões de negócios ativos até essa data de 15 de fevereiro. Desses negócios, 23 milhões, né, mais de 23 milhões são pequenos negócios, que são os microempreendedores individuais, microempresas e as empresas de pequeno porte, que representa aí mais de 90% das empresas formais no nosso país. E aí a gente vai detalhando, quantos são os MEIs? Quantos são as micro e pequenas empresas, né, MPS? Em que territórios? Como que ela está distribuída, nas regiões? Então, aqui a gente está filtrando aqui todas as regiões. Então, aqui a gente tem a região sudeste, que concentra o maior volume de estabelecimentos formais. Aqui a gente tem, né, a cidade de São Paulo, Minas Gerais na segunda posição, aqui entre os estados com maior volume de negócios. E aqui eu estou olhando todos os negócios de todos os portos, mas eu poderia muito bem vir aqui e filtrar os portes que eu quisesse analisar, né? E aqui também a gente tem todos esses dados detalhados, a gente consegue ver a distribuição desses empreendimentos por setor, por atividade, quais são aquelas atividades que concentram maior volume de negócios, qual que é a participação dos pequenos negócios em cada um
desses segmentos. Então, a gente tem todas essas informações aqui, e como eu falei também, a gente consegue entender o fluxo de abertura e fechamento. Poxa, quais são os segmentos que estão abrindo mais empresas ou fechando mais empresas, até para captar, né, insights, né? Poxa, será que está acontecendo alguma tendência, algum movimento em algum território, né? Tem algum setor que está chamando a atenção na questão de saldo, né? De abertura, que é a diferença entre abertura e fechamento de negócios. Então, a gente consegue explorar essas informações aqui no mapa Sebrae de empresas. E aí, a mesma coisa que a gente está falando só de empresas, aqui a gente já está olhando abertura e fechamento, mas aqui no estoque, a gente conseguiria também avaliar não só as que estavam ativas, mas e as baixadas? Como é que está o comportamento, né, de empresas baixadas numa determinada localidade? Como que a gente pode trabalhar o conceito de sobrevivência e mortalidade de negócios, que também é um tema muito interessante de ser estudado. Outro painel de dados interessante, este aqui é a nível só de Minas Gerais, são as identidades territoriais. É uma série de dados onde a gente caracteriza todos os municípios de Minas Gerais de acordo com algumas temáticas, né? Elas são divididas na parte econômica, então nós fazemos toda uma varredura de informações que caracterizam os municípios mineiros, né, nessa parte econômica. Tá carregando aqui, mas daqui a pouquinho eu volto nela. Até o momento a gente só tem para Minas Gerais, mas a gente trabalha com, com vários desses dados a nível nacional, né? Considerando todos os municípios do país. Então, a gente vai ter uma visão sobre a questão agropecuária, quais são os municípios que têm uma produção maior de café ou de outro tipo de cultura, de produção de leite, enfim, né? A gente tem essas informações. Como que é o fluxo de comércio internacional, exportação, importação, qual é a pauta, né? Quais são os produtos que estão ali na pauta exportadora, importadora, países de destino origem, finanças públicas, a questão do PIB, né? Aqui a gente tem todo o detalhamento de empresas vinda pela RAIS, né? Onde a gente consegue desagregar as informações do mercado de trabalho, por exemplo, onde a gente consegue calcular índices de concentração, como o QL, né, que é o quociente locacional, para entender especializações, né, onde há especializações ali em determinados territórios, vocações produtivas. Então, a gente disponibiliza essas informações aqui dentro das identidades também, e muitas outras, né, que eu passei aqui para vocês. Se tiverem alguma dúvida, podem ir me parando aqui, vou dando sequência até vocês me chamarem, tá? Nós temos aqui outro painel muito interessante. Nós somos um dos poucos estados que temos acesso aos dados do Tribunal de Contas aqui do estado de Minas e também da nossa Secretaria de Planejamento. Inclusive, estamos com um projeto junto com o Sebrae Nacional para ter acesso às informações das compras públicas de todos os municípios ali que estão aderindo ao PNCP, que é o Plano Nacional de Compras Públicas. Mas aqui são informações interessantes que permitem a gente identificar
por exemplo, eu posso filtrar um determinado município, né, um determinado ano aqui, por exemplo, o último ano disponível, né, 2024. Vou pegar um município comprador aqui, Nova Lima, um município aqui da nossa região central. Só para a título de exemplo, né? Então, em 2024, Nova Lima, o poder público ali, né? A prefeitura principalmente, secretarias, realizou um valor de compra na ordem aí de mais de 900 milhões, mas apenas 34 milhões foram adquiridos de pequenos negócios que residem na cidade de Nova Lima, né? Então, é bastante destoante isso. E esse dado, ele é utilizado justamente para a gente entender onde há oportunidades para alavancar que a compra pública realizada não só de pequeno negócio local, né, porque a gente também acredita no desenvolvimento regional, então, aqui de pequeno negócio, de modo geral, seja dentro ou fora do estado de Minas Gerais, foram 165 milhões, né? E aí a gente consegue entender a evolução disso, quanto que comprou fora, quanto que comprou dentro. É, tem uma informação interessante aqui também, que é a visão detalhada, onde a gente consegue determinar, tá carregando, de quais estados vieram essa compra, de quais municípios vieram essa compra. Então, a gente consegue analisar todas essas informações aqui. Deixa eu ir carregando. Enfim, vou deixar ele carregando aqui, depois a gente pode voltar na questão das compras públicas, tá? Outros painéis de dados também que nós trabalhamos, por exemplo, o perfil de candidatos eleitos aqui no nosso estado, mas a gente também pode trabalhar essas informações a nível nacional. Aqui foi um piloto que a gente desenvolveu analisando, né? Olha, aqui estão o mapa de prefeitos eleitos e reeleitos, né? E nos seus planos de governo, quais foram as palavras-chave, assim, que destacaram e que conectam, né, com essa questão de desenvolvimento econômico, de fortalecimento dos negócios, quem são esses é, como que está a formação ali da Câmara de Vereadores, né, os partidos políticos, a distribuição desses partidos em cada uma dessas cidades, porque isso importa na questão, né, de articulação para o desenvolvimento. Então, é um painel bastante interessante que a gente tem aqui, mas a gente tem outros a nível nacional que pode ser usado, como, por exemplo, o mercado de trabalho, que são dados aqui obtidos pelo CAGED, né, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, onde a gente consegue também acompanhar, né, a gente tem essa série desde que começou a nova série do CAGED, em 2020, então a gente tem informações atualizadas todos os meses, para todos os setores, todos os estados, todos os setores, todos os estados, e aí a gente consegue fazer todas essas análises, entender qual que é o comportamento, se está acontecendo, né,
destruição ali de vagas ou não, está criando mais vagas, em que momentos, em quais territórios, qual que é o estoque de emprego. A gente consegue analisar essas informações. Ah, eu quero ver só a questão da admissão, ou só a questão do desligamento, ou eu quero entender a distribuição dessas novas vagas em todo o país ou numa unidade da federação. É, desculpa, tem alguém querendo perguntar alguma coisa? Não, né? Vou seguir aqui, tá? É, a gente consegue analisar também por setor de atividade econômica, entendendo quais são os setores que estão gerando maior saldo de empregos, em quais momentos, até para a gente entender variações de sazonalidade, por exemplo. E entender também o perfil, né? Deixa eu dar uma olhada no perfil das pessoas que estão entrando no mercado de trabalho num determinado período, num determinado território, né? Essas admissões, elas estão considerando mais quais tipos de grau de instrução, qual faixa etária, qual que é o salário médio de admissão e de demissão, quais são as ocupações que estão gerando maior volume de novos postos de trabalho, a distribuição por sexo, por raça e cor, enfim, são todas essas informações que a gente disponibiliza aqui. Nós também, além, né, para além dos painéis, a gente disponibiliza uma série de pesquisas, de estudos. Então, aqui, por exemplo, a gente tem estudos sobre empreendedorismo feminino, sobre expectativas de investimentos, sobre setores específicos, né, construção civil, agronegócio, análise aí sobre as diferenças geracionais. Realizamos uma pesquisa bem interessante para entender as diferentes faces do empreendedorismo. Tem um trabalho aqui que eu gostaria de mostrar para vocês, que destaca, né, a importância dos pequenos negócios, e aqui nós temos dois produtos, um que foca no microempreendedor individual, outro que foca aqui na questão da micro e pequena empresa. Então, a gente, poxa, quem são esses negócios? Como que eles são classificados por porte, né? Nós temos a lei geral da micro e pequena empresa, que define que o porte, ele é considerado pela receita anual bruta, mas como nós não temos acesso ao faturamento das empresas, aqui no Sebrae, para fins de estudos, a gente utiliza o número de trabalhadores para determinar o porte segundo os setores. E aí a gente tem a distribuição desses negócios, né? Mais uma vez mostrando aí a força desses pequenos negócios, são quase a totalidade dos empreendimentos formais no nosso país, né? E aqui em Minas, também quase que a totalidade, não é diferente do que acontece em São Paulo também. A participação desses negócios no PIB também é relevante, né? Aqui em Minas gira em torno de 32%, e em São Paulo em torno de 30%. Como que está a distribuição desses empreendimentos por setor, por região, quais são os estados? Então, aqui é um estudo que mostra isso, né, essa distribuição, essa força dos pequenos negócios, qual que é o perfil desses donos, né, seja da microempresa ou da empresa de pequeno porte, como que está variando a abertura e fechamento. Tudo isso aqui a gente foi produzindo com base nos dados que são disponibilizados naqueles dashboards, né? Aqui a gente tem a representatividade das micro e pequenas empresas aqui no nosso estado, né? Mais uma vez aqui, quase a totalidade, representando uma parcela importante aí do emprego e da geração de renda, enfim. Nós temos
muitas informações aqui, como eu tinha dito, né? A gente tem reportagem aqui que falam sobre empreendedorismo, sobre emprego, abertura de negócios. Temos um trabalho aqui recente onde nós conseguimos viabilizar com que as pessoas gerem informações rápidas, né? Nossa, eu quero conhecer meu município e quero gerar essa informação, quero exportar um PDF ou quero exportar base de dados e ter aí as informações gerais do meu município para enviar para alguém ou para fazer uma apresentação. Então, aqui a gente tem as características gerais desse município, com algumas análises, para entender o comportamento desses municípios, qual que é o perfil econômico, empresarial, enfim. Temos essas informações aqui disponíveis também. Tem a página da imprensa que eu havia falado, né? Então, aqui os principais números dos pequenos negócios, algumas notícias, mas a gente tem essa página aqui que é bem interessante de ser mostrada também. Aqui são os pequenos negócios em Minas Gerais, mas nós temos aqui como analisar, né? Não quero ver o contexto de Minas, eu quero ver no Brasil como é que está a questão da força de trabalho, como é que está a participação no PIB, né? O SCOM, que é um índice que eu havia mostrado no início, que retrata aí a confiança dos pequenos negócios no nosso estado, enfim. E temos aqui um canal, um Fale Conosco, onde as pessoas podem interagir conosco, perguntar, tirar dúvidas, dar sugestões. O que nós colocamos para vocês é que vocês utilizem essas informações. Deixa eu passar aqui para a apresentação. Temos algumas novidades aí que nós estamos trabalhando. A gente está desenvolvendo um chatbot para facilitar ali essas consultas, né? Ajudar as pessoas a encontrarem as informações que precisam. Então, estamos trabalhando aí, trazendo inteligência artificial também para os nossos trabalhos. Temos aí futuramente a criação de podcasts também para dialogar, né, para debater sobre assuntos, inclusive alguns dos nossos trabalhos, além de ter a versão, né, do estudo ali, a gente tem o estudo em versão podcast, que ajuda a pessoa, às vezes a pessoa está no trânsito e quer ouvir ali quais são as características da sua região, do seu município. Então, a gente conta com esses podcasts também. E fica aqui o convite para que vocês explorem a ferramenta, usem a ferramenta, né? Entendam e façam as conexões com os trabalhos que vocês realizam, muitos de vocês podem, inclusive, ser empreendedores ou ter participação aí, né, representatividade na questão de desenvolver ações e projetos e políticas também voltadas aí ao ambiente de negócio e ao fortalecimento dos negócios. Então, utilizem, estamos à disposição para que vocês possam dialogar conosco, trazer sugestões, visões, sugestões de melhoria, críticas também são muito bem-vindas. Então, contem conosco, nós estamos totalmente à disposição de vocês. Eu vou voltar aqui para a tela para conseguir ver vocês. Só um minutinho. Parar de compartilhar. Eu gostaria de saber se alguém tem alguma dúvida, se ficou claro. Estou à disposição de vocês aqui. A Raquel levantou a mão. Raquel, por favor, pode. Oi, é muito bom ficar sabendo dessa possibilidade, né, de uso. Eu sou estatística, né,
Agora, eu queria saber, dados de municípios de São Paulo, a gente tem também, se eu entrar no site do Sebrae São Paulo, vai ser mais fácil eu conseguir dados de São Paulo. E outra coisa, eu vi alguma hora aí, alguma coisa escrito saúde. E Sim. aí eu não. Acho que vai aparecer eu agora, isso. E aí eu queria saber que tipo de dados de saúde vocês têm, porque eu estava trabalhando com uma pesquisa de resíduos de saúde, o Sinis parou de coletar os dados. Uhum. Então a gente está meio desesperado, porque a gente estava precisando dos dados e eles pararam de coletar, né? Uhum. Claro. É, Raquel, é o seguinte. Esse repositório ele foi construído pelo Sebrae Minas. Claro que o Sebrae São Paulo também tem os seus próprios repositórios. Aqui no nosso site, em diversos materiais, nós temos informação para todo o país. E a gente dialoga muito com a equipe de São Paulo também, sabe? Então, mercado de trabalho, mapa de empresas, são informações que são é, é, que envolvem todos os municípios do país e que o mesmo dado que você vai virar aqui, provavelmente vai ser o mesmo dado que você vai achar no site lá do Sebrae São Paulo. É, a nossa ferramenta, tanto é que ela, lá no Sebrae São Paulo, tem o site do Sebrae de São Paulo. Nós temos o site do Sebrae de Minas, mas a nossa equipe criou esse site como se fosse uma spin-off, né? Onde todo o trabalho de dados que a gente que a gente trabalha aqui, a gente falou, poxa, a gente quer compartilhar isso com a comunidade, né? Então é isso que a gente compartilha aqui. Nós utilizamos dados de saúde aqui dentro do SDEL, né? A gente usa o Sinis, mais na questão é, de saneamento básico, sabe? Essas questões, mas nas identidades territoriais, eu acredito que tenha sido aqui que você tenha visto, mas aqui a gente faz o recorte, né, para Minas Gerais, existe uma parte dedicada aqui, onde nós trabalhamos, sim, indicadores de saúde, né, para mostrar como que é a Isso. infraestrutura de saúde aqui nos municípios. Então, vou mostrar aqui para você, por exemplo, quais são os dados que, eu vou só minimizar aqui, quais são os dados que a gente apresenta, né? Então, mais uma vez, existem os filtros, onde a gente pode filtrar ano, região, faixa populacional, enfim. A gente apresenta os óbitos infantis por mil nascidos, índice de mortalidade, a gente coloca isso no mapa também para a gente entender como que está variando essa mortalidade infantil, e aí aqui a gente consegue definir, né, qual que é a faixa de tempo que a gente quer analisar. Da mesma forma, analisar a natalidade também, né, a questão dos nascidos vivos por mil habitantes, qual que é o índice de natalidade, qual que é a variação no período que o usuário entender interessante analisar. Tem a gente traz aqui a evolução, inclusive com uma certa projeção aqui, né, desse índice. Nós temos esse dado até 2024, mas a gente projeta aí um espaço aqui de onde deve estar essa natalidade e também a mortalidade. Na parte de recursos de saúde, nós temos aqui a distribuição de leitos de internação,
mais uma vez, quanto que está variando, né, esses leitos, está aumentando ou diminuindo em algumas localidades. Os recursos humanos, né, os profissionais ali de saúde, médicos, enfermeiros, técnicos, Isso né, tem só para Minas Gerais aqui, ou tem para o Brasil a- inteiro? aqui neste painel é só Minas Gerais, mas a fonte de onde nós tiramos essa informação tem para todos os municípios do Brasil, tá? É porque este produto ele é só feito para Minas Gerais. Estabelecimentos de saúde, né? A mesma coisa. Quantos hospitais existem? Ambulatórios. E essas Então, fontes eu consigo, por exemplo, para São Paulo, para saber onde é? Vocês colocam sim, a fonte aí em cada sim, uma e a gente vai atrás delas, é isso? isso mesmo. A gente tem aqui, ó, sempre nas notas de onde que a gente, essas informações, por exemplo, a gente tira do DataSUS, né? Ah, E aqui a gente coloca considerações, notas, onde nós trabalhamos, como que a gente trabalha essa informação aqui dentro, sabe? tá, e a última pergunta minha. Por favor, pode ficar à A vontade. gente tem acesso ao conjunto de dados mesmo, as colunas com os números que foram coletados para cada coisa? Tá. Aqui no painel não tem essa informação, mas como nós estamos aí nesse esforço de realizar essa parceria junto com a Mackenzie, a gente pode avaliar as necessidades de vocês e fazer esse compartilhamento de conhecimento, né? Ah, quais são as bases? Olha, para trabalhar os dados de saúde, a gente passa, olha, essa é a fonte, o layout da base, quais são as informações que a gente utiliza, se tem essa informação para todos os municípios do Brasil ou não. Então, a gente pode levantar, né? A Mackenzie pode levantar essas necessidades, porque o que que a gente quer estimular? Quer estimular a pesquisa, né? E que sejam pesquisas que retratem aí o desenvolvimento econômico e que também traga esse olhar para o pequeno negócio. Então, o que a gente também, do lado de cá, conseguir facilitar para vocês, a gente está à disposição aí, tá bom? E aí é o contato, né? Aquele fale conosco, né? Tá ótimo. Muito Sim, obrigada, viu? sim, Gostei muito. que bom, que bom. Vou parar aqui só para voltar e ver vocês. Mais alguém? Deixa eu dar uma olhada Eu, aqui. eu, eu tinha visto umas mãozinhas levantadas, mas aí depois eu me perdi aí. Aqui tem uma pessoa é, perguntando sobre certificado. Deixa eu ver aqui mais. Tem uma pergunta do Valdeci no chat. Ele pergunta: desejo abrir um E depois tem a comércio. Miriam com a mão levantada aí. Tá bom. Isso. Desejo abrir um comércio voltado a um clube ou um bar de entretenimento à música de rock, na qual há Uhum, necessidade administrativa e contábil. Os cursos do uhum. Sebrae nos orientam a abrir a empresa, ao abrir a Ori- empresa? Orientam, sim, viu, Valdeci? Tanto lá nos nossos painéis, por exemplo, você pode ir no mapa de empresa e analisar aí se é São Paulo, capital ou qualquer outra cidade, qual que é a densidade de bares e restaurantes na sua localidade, para já ir levantando as informações, né? Uma coisa que o Sebrae sempre instrui, né? Qualquer empreendedor aí que deseja abrir um negócio precisa entender primeiro do seu setor, né? Então, levantar informações do setor onde deseja empreender, conhecer o seu cliente. Então, qual que é a população ali, a população por faixa etária, ou às vezes você quer abrir um empreendimento mais nichado, numa faixa ali de renda da população, por exemplo. Então, conhecer o setor, o território, é importantíssimo. Feito isso e conhecendo as suas próprias habilidades, né, para gestão e entendendo, nossa, eu entendo muito de entretenimento, mas entendo pouco de gestão. Então, o Sebrae
né, não só aqui de Minas, mas o Sebrae como um todo tem diversas ferramentas, cursos, voltados aí à gestão financeira, marketing, gestão de pessoas e muitos outros. Então, tem sim cursos voltados a orientar quem quer abrir, quem quer expandir, qualquer tipo de negócio, tá bom? Miriam, Olá, pessoal, tudo bem? tudo bem? É mais uma curiosidade. Eu perguntei ali sobre o GEI, né, que é o Monitoramento Global de Empreendedorismo, que Sim. existe, né? E no Brasil a gente tem um recorte para São Paulo. Pela Uhum, potencialidade de Minas, por que não, o Minas não tem um recorte igual São Paulo? É mais por curiosidade mesmo. uhum. Nós fizemos há alguns anos atrás um recorte da GEM para Minas Gerais, né? Então a gente fez, mas por questões relacionadas à estratégia, até mesmo orçamento, né? Que é uma pesquisa que exige um investimento importante, Minas Gerais preferiu lançar mão dos dados que são calculados a nível nacional e que também tem um recorte básico ali que a gente consegue junto com o nacional para dados gerais assim do município. Então, até o momento a gente tem utilizado a pesquisa nacional. Mas sim, a gente vem dialogando com a ANANGEP, que é a associação aí que cuida dessa pesquisa, para entender aí quando que a gente pode lançar essa pesquisa para Minas Gerais. Mas no ano passado, por exemplo, a gente fez uma pesquisa não como a GEM, mas que também era com a intenção de entender o empreendedorismo no estado, que é a Faces do Empreendedorismo em Minas Gerais, que naquele momento a gente também entendeu, olha, vamos fazer a pesquisa Faces primeiro e a gente vai conversando com a ANANGEP para avaliar aí quando que a gente pode repetir os dados da GEM para Minas, sabe? Então é isso. Obrigada. Agenda. Leandro, ele levantou e abaixou a mão. Leandro? Bom, ele não está respondendo. Tá bom. Eu acho que não tem mais ninguém, né, com pergunta para fazer, né? Acho que não. Eu queria falar para você, Bárbara, que foi um sucesso. Que Queria bom. agradecer a gentileza, porque a gente teve mais de 50 inscritos, né? E hoje aqui participaram mais de 44 pessoas, né, que vieram assistir a esse primeiro encontro dessa nossa parceria entre o Mackenzie e o Sebrae Minas. E era muito importante fazer isso, contar assim, o que a gente tem disponível de recursos, que tipo de dado, porque a gente tem aqui não só alunos do mestrado, né? A gente tem o mestrado profissional de administração, de economia, os acadêmicos de economia, mestrado de controladoria, mas tem também do resto da universidade, que não é só na nossa escola de negócios, e alunos de graduação também. Então, tem muita gente fazendo pesquisa, então, com negócio, com perfil de empreendedor, tem empreendedorismo feminino, tem um monte de coisa aí que dá para trabalhar. Tem aluno que está estudando desenvolvimento local, desenvolvimento regional. Então, é muito importante saber que tem essa base de acesso gratuito, né? Isso que é muito importante. E eu acho que esse é o nosso primeiro passo, né? No mês que vem a gente tem o nosso segundo encontro, né? A gente também vai divulgar nas nossas redes, vai divulgar aqui na nossa universidade. Mas eu queria agradecer assim, de coração o tempo de vocês e dessa construção dessa parceria. Que bom, professor. Nós ficamos muito felizes, né, e agradecidos aí por esse convite, pela oportunidade de podermos selar aí essa parceria,
que tem total chance de ser muito positivo, né, para ambas as instituições, para a comunidade acadêmica e também empresarial. Então, contem conosco. Quaisquer dúvidas que vocês tiverem, podem nos acionar. Eu vou deixar aqui o meu e-mail também. Tá aqui o meu e-mail no chat, caso vocês tenham alguma dúvida, para a gente estreitar, né, as relações, e ficamos à disposição aí. Muito obrigada. Muito obrigado, gente. Eu queria desejar boa noite. Para os alunos do Mackenzie, tem uma coisa que é uma burocracia, né, Bárbara? Mas vai ter o QR Code aqui para registrarem a presença. E convidá-los, né, que no mês que vem a gente vai ter mais um workshop, a gente vai divulgar a data e o conteúdo, também nessa parceria com o Sebrae. E, bom, lá vou eu, né? Eu tenho que correr, que agora eu vou para a sala de aula. Obrigado, gente. Boa noite. Boa noite. Pessoal, o QR Code da lista de presentes já está disponível. Boa noite. Boa noite, boa noite. Valeu, Jonathan. Boa noite. Imagina, boa noite. Obrigada, boa noite. Boa noite, obrigada. Boa noite. Bom, pessoal, acho que já deu tempo de todo mundo escanear o QR Code. Eu vou retirar aqui a apresentação.